em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre, por favor, a sua Bíblia. Essa palavra tem duas partes, e eu vou procurar ser o mais breve possível, mas eu preciso falar isso com você. Você abriu Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías é o profeta mais messiânico de toda a Bíblia. Então ele tem uma palavra profética. Tudo que vem de Isaías é profético para a nossa vida. Isaías capítulo 30, versículo 21, eu vou ler. Diz assim: quer você se volte para onde? Para a direita, quer para a esquerda, uma voz, o que? Nas suas costas dirá a você. O que é essa voz? Quem é essa voz? É o Senhor. O que ela vai dizer? Olha, eu vou ler minha versão, que está aqui. A minha versão está assim, olha: uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Deus está dizendo para nós qual é o caminho que eu e você temos que segui-lo. E a palavra dele, a ordem dele é: siga esse caminho que eu estou dizendo. Amém ou não amém? Então, semana passada eu ministrei sobre os portais, né, os portais que estão na Bíblia, que nos levam a novas dimensões, que ele pode nos levar. Trouxe também 2 vídeos com testemunhos, e falei sobre Salomão, que se tornou o homem mais rico do mundo e mais sábio até os dias de hoje. Irmão, presta atenção, um homem que resolveu ouvir a Deus, um homem que fez uma oração, falou: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero meu coração sábio para ouvir o Senhor. Deus fez dele o homem mais rico e mais sábio de toda a história da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Deus não tem filhos prediletos. Ele pode fazer isso com você, no nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Então, o motivo pelo qual ele entrou nessa nova dimensão foi porque na sua oração ele pediu a Deus um coração sábio, um coração disposto a ouvir. Irmão, aprende isso. Se eu vou pedir alguma coisa a Deus, eu vou pedir a Deus sabedoria, eu vou pedir a Deus um coração disposto a ouvir, porque as pessoas nos nossos dias não querem ouvir, elas querem falar, elas querem ler, elas querem passar rápido por aquilo e resolver logo o problema. Mas você vai ver hoje que não é assim que funciona. Não é assim com Jesus, não é assim com Deus, não é assim na glória. Ele pediu um coração disposto a ouvir. Amém, querido? Isso tornou-se um padrão na vida dele. Então, quando Deus deu a ele essa sabedoria, a partir de agora, isso se tornou um padrão na vida dele. Amém ou amém? Este, então, é o meu propósito hoje, que isso se torne um padrão na sua vida. Ouvir ao Senhor se torne um padrão na sua vida. As pessoas querem fazer na alma, as pessoas querem fazer na sua própria vontade, as pessoas querem fazer o que querem, a hora que querem, se querem, onde querem. Isso é alma. Ele não. Ele resolveu ouvir do Espírito. Amém ou não amém, querido? Então, ouvir e escutar atentamente a voz do Senhor é a primeira coisa que o nosso coração precisa aprender. Eu vou repetir: ouvir e escutar atentamente a voz do Senhor é a primeira coisa que o nosso coração precisa aprender. Isso não é passe de mágica, é dedicação, é esforço, para que eu possa aprender. É uma todo dia. Tem hora que a gente larga o que Deus quer falar e entra no 220, e Deus quer falar com você. Ele quer que você para. Ele quer que você para. Amém ou não amém, irmão? Você está entendendo? Então, escutar, acima de tudo, saber escutar a Deus. Por isso que a ordem é sempre essa: ouvir a voz do Senhor. Irmão, a ordem de Jesus, a ordem de Deus, a ordem dos profetas,
E se você vê quantas vezes tem isso na Bíblia, ouça, você vai se assustar, você vai se espantar, ok? Então, pergunta para você: você tem pedido ao Senhor para ouvi-lo? Olha, eu não sei quanto a você, deixa eu explicar uma oração que eu faço, e que ela é muito importante. Eu gosto muito de orar aqui, ó, aqui, porque eu gosto de orar ajoelhado, mas eu gosto de orar muito andando, e agora eu vou aprender a orar sentado, depois eu explico por quê, muitas vezes, mas uma coisa que eu peço ao Senhor é essa: Senhor, me faz sensível à tua voz. Por quê? Porque a nossa mente está ligada no 220, 1 milhão de coisas está chegando ao cliente, a peça, o dinheiro, o aluguel, a conta de luz, o marido, a esposa, o carro, o trabalho. A mente não para, as coisas não estão chegando, fora as setas do diabo, e Deus quer falar com você. Como é que a voz dele vai chegar na sua vida, se está essas coisas todas na sua cabeça? Você está ouvindo, irmão? Você tem pedido ao Senhor para ouvi-lo? É uma coisa que para você deve começar hoje. Senhor, eu preciso ouvir, me faz sensível à tua voz, sensível à tua voz. E isso poderá mudar a trajetória da sua história. Mudou de Salomão e de tantos outros homens, e fazer toda a diferença na sua vida, como fez na de Salomão e de tantas outras pessoas. Poderá te levar para as outras dimensões. Nós lemos aqui que a Mônica ouviu, nós ouvimos aqui que a Mônica ouviu a voz da Nazinha, ouviu a voz do Espírito Santo. Olha o que Deus fez nela. Foi no primeiro dia? Foi no segundo dia? Foi no terceiro dia? Não, mas à medida que ela perseverou em ouvir a voz. E olha para mim aqui, por favor, querido, é só ouvir? Ou é ouvir e obedecer? É ouvir e obedecer. À medida que ela foi ouvindo e obedecendo, Deus mudou ela de dimensão, tirou ela de onde ela estava e colocou ela numa nova dimensão, dobrando o salário dela. Irmão, às vezes você não quer que seu salário dobre. Às vezes você quer outras coisas, às vezes você quer paz no seu lar, às vezes você quer restauração na sua casa, às vezes você quer abrir a sua empresa. Eu não sei o que você quer, mas você precisa ouvir o Senhor, Ele vai te instruir. Davi, toda vez que ele ia para a guerra, ele perguntava a Deus: Senhor, eu vou ou não vou? Acabaram de levar as esposas dele, acabou de levar os filhos dele. Pergunta para você, homem, para você homem que está aqui, se o inimigo invadiu sua casa, levou sua mulher, levou seus filhos e vazou, quando você chegar em casa que você não vê eles, o que você faz? Tudo bem, em primeiro lugar eu sei que você liga para a polícia, mas depois que você ligar para a polícia, você faz o quê? Quem vai usar a expressão vaza? Vaza atrás, sai atrás, vai com a 120 atrás, sim ou não? Ou você fica em casa quietinho, liga no Netflix? Davi não. Davi fez o quê? Foi até Deus. Senhor, devo ir? Senhor, se eu for, eu vou alcançá-los? Senhor, se eu alcançá-lo, eu vou derrotá-los? Tudo dele, Isabelle, é ouvir o Senhor. Na Bíblia todinha está isso. Na Bíblia todinha, me ouve, que eu vou levar você em lugares, vou mudar a situação da sua vida. Amém ou não amém, queridos? Então vamos continuar. Aleluia. Então você tem pedido, isso pode mudar a trajetória da sua história e fazer toda a diferença na sua vida, como fez na de Salomão e de tantas outras pessoas. Pode levar a outras dimensões. Então pare você e imagine quantas decisões um jovem rei de 20 anos teve que tomar. Irmão, eu sei quantas decisões eu tenho que tomar aqui, você nem imagina. Quantas decisões, e é uma igreja pequena. Agora você imagina um rei que vai ser rei de uma nação do tamanho de Israel. Ele mesmo disse, é um povo que eu não sei nem contar. Que decisões que eu vou tocar? Um menino de 20 anos,
Quantas pessoas de 20 anos tem aqui hoje? Ou mais? Então eu vou perguntar para vocês, diante das diversas situações que se apresentam diariamente na vida de vocês, qual é a atitude de vocês? Ele tinha 20 anos e tinha que reinar uma nação inteira. Olha que ele viu aquela nação inteira, ele falou assim: Deus, por favor, eu preciso te ouvir, me ensina. E você? E você que não tem que reinar uma nação inteira? Talvez tenha que reinar, governar sua casa, sua empresa, um trabalho. Você está pedindo o Senhor para te mostrar? Você tem que pensar nisso, irmão. É para isso que Deus me trouxe aqui, para trazer você a pensar, a meditar. Puxa vida, eu tenho que perguntar para Deus mesmo. E muitas vezes Deus não vai te responder na hora. E quando Ele não responde na hora, o que você faz? Cadê o pessoal que eu dei R$100 para dar glória a Deus? Como você lida com situações difíceis? Nas suas próprias emoções? Ou orando? Ouvindo o Senhor? Ou enfrentando e fugindo? Sabe, vou contar uma coisa para você. Quando eu era novo, Débora sabe disso. Talvez essa menina Rochelle sabe disso, Jennifer sabe disso, aquela menina ali sabe disso. Quando eu era jovem, eu tinha muitas profissões. Se qualquer patrão engrossasse comigo, por menor que fosse, sabe o que eu fazia? Tchau, cara, estou fora. Fugia. Em vez de eu enfrentar aquela situação, em vez de eu ouvir a Deus, em vez de eu perguntar a Deus o que eu tinha que fazer, não, o que eu fazia? Aqui, você bate minha rescisão logo, que de tarde eu já não venho, tá bom? É isso que Deus quer? É isso que Deus espera de você? É isso que Deus está falando? Pois era o que eu fazia. E a alma saía todo pulando, a alma feliz, a alma gritando, as emoções falando aleluia, a alma que mandou, a alma. Mas quem precisa mandar é Deus. Quem precisa de mandar é Deus. Quem precisa de mandar é Deus. Uma vez um homem engrossou comigo, um chefe que eu admirava, ele era apaixonado com ele era baixinho, a gente ia na casa dele, com a esposa dele, eu e minha esposa indo lá, e esse cara mandou eu fazer uma coisa, que eu lembro o que é, depois ele veio até mim e falou: não precisa fazer tal coisa não. Aí quando deu na hora do almoço, ele chegou perto de mim e falou: você fez o negócio? Eu falei: não, você falou que não era para fazer, eu não fiz não. Ele falou: mas isso é uma palhaçada, que não sei o quê, ficou bravo, ficou chateado. Acho que alguém cobrou dele, os chefes dos chefes lá, cobraram dele, e todo mundo foi levantando, umas 10 pessoas, todo mundo ouviu aquilo. Irmão, eu armei logo meu karatê, meu kung fu, meu taekwondo, meu boxe, meu MMA, armei tudo, né? Saímos para o almoço, eu falei: depois do almoço a gente resolve, não é verdade? Bom que está de estômago cheio, não é? Armei tudo, mas quando eu cheguei do almoço, Deus não deixou eu falar nada. Ele entrou, eu entrei, sentei na minha mesa, entrou mais uns 8 assim, foram sentar na mesa, ele entrou e passou, foi lá para frente, lá onde é que o Edinho está, e falou assim: gente, por favor, todo mundo aqui. Eu falei: é daqui que eu dou minha voadora nele, né? E ele falou assim: olha, eu estou aqui para pedir perdão para o Johnny, porque quem faz palhaçada é palhaço, e uma coisa que ele não é palhaço. Ele é um bom profissional, ele é amigo, ele é companheiro, ele vai na nossa casa, ele vai no nosso lar, essas coisas, por favor, me perdoa, e etc, 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 etc. Pois é, e se eu tivesse dado a voadora antes do almoço? Você percebe? Eu fiquei lá muitos mais anos, fiquei lá quase 8 anos, 8,5, nessa empresa. Percebe, irmão, o que eu estou falando para você? Sabe o que aconteceu? Ele ouviu a Deus. Ele ouviu a Deus. Porque ele era daqueles caras que mandava embora assim, igual
O negócio dele era chegar depois do almoço, pode juntar suas coisas e ir embora. Ele era assim. Tá bom, irmãos, então eu quero dizer isso para você, eu quero muito que você aprenda a ouvir a voz do Senhor. Salomão preferiu desde o começo ter a sua vida pautada por ouvir a Deus e a sua palavra. Este foi o grande segredo do homem mais rico do mundo, passar pelo portal da sabedoria, que lhe deu outra dimensão, e te deu muita riqueza e prosperidade. Irmão, você já pensou, eu ia ficar desempregado se eu desse nele um telequete Montila? Eu ia ficar desempregado, a empresa pagava bem demais. Meu irmão, você não acredita, eu nunca vi na minha vida uma empresa que tinha tantos benefícios. Dentro da empresa, você não precisava sair de dentro da empresa, no 9º andar, tinha 2 dentistas, tinha 2 médicos, tinha tudo que você pensar, tinha clube, a empresa tinha clube, você ia para o clube, eu não tinha nem como explicar, tinha um fundo especial na empresa, para você tirar financiamento. O que você quer? Quer comprar um carro? Juro de quanto? Não, que juro, meu filho, pode pegar o dinheiro aqui. Irmão, era um negócio de doido a empresa. Agora já pensou o que é que o diabo queria? Mas você está ouvindo a Deus. Você está ouvindo a Deus. Você está ouvindo a Deus. Muitas vezes Deus manda você ficar calado. E a gente abre a boca e fala. A Bíblia não disse que é para você falar. A Bíblia disse que é para você. É para você o quê? Ouvir. Como é que é o louvor lá nas tempestades? Fala alto aí, minha filha, nas tempestades. Hein? Na voz daquele, a tempestade se acalma na voz daquele que se criou. A tempestade acalma na voz dele. Então eu preciso ouvir a voz dele. Como é que a Bíblia diz assim? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, irmão? Está dando para você entender? Eu vou avançar um pouquinho. Eu segurei bastante aqui para poder ficar bombando no seu coração, mas eu vou avançar agora. Amém ou não amém? Então eu creio, de verdade, eu creio, não é porque está escrito aqui não, mas eu creio que Deus hoje quer passar algumas pessoas por esses portais, mudar a sua sorte, mas você vai precisar ouvir a vontade de Deus e obedecê-la. Amém ou não amém, irmão? Nossa, tão pouco amém, acho que vocês não creram nada. Se fosse eu, jogava a cadeira para cima, pulava, plantava bananeiro, saía correndo aqui na frente. Aprende isso. Deus quer mudar algumas realidades aqui. Ele falou isso comigo. Ele falou: eu vou mudar hoje. Deus vai mudar hoje, no nome de Jesus. E você vai vir aqui testemunhar disso. Deus mudou minha sorte. Deus mudou minha sorte. No nome de Jesus. Agora, com base na sua atitude, nem todos os portais são para o bem. Sabia disso? Dependendo do que você faz, você vai passar por portais que não são bons. Tem portais que nos levam para situações mais difíceis. Eu não vou ler o texto para você não, mas o Espírito Santo me mostrou isso, eu assustei a hora que ele me mostrou isso. Quantos conhecem lá em 1 Samuel, a história de Nabal e Abigail? Um homem chamado Nabal, e a mulher chamada Abigail. Nabal, um homem riquíssimo, um homem não sei com quantas ovelhas, não sei com quanto gado, não sei com quanto tudo. Ele estava naqueles dias de fazer o tosquiar, juntava não sei quantos e quantos pastores, e tosquiava as ovelhas para vender a lã. Aí o que acontece? O rei Davi estava ali com mais de 400 soldados. Com mais de 400 soldados. O que o rei Davi fez? Ele já era rei, mas não tinha tomado posse do reinado ainda não, ainda era Saul. O que Davi fez? Soldados, ninguém vai tocar em nenhuma dessas ovelhas desse moço aí. Muito antes, pelo contrário, vocês vão fazer um muro em volta. Se vier lobo, vocês matam lobo. Se vier ladrão, vocês matam ladrão. Vocês vão proteger esse homem. Isso é coisa de um homem de caráter.
Aí chegou no dia de tosquear, do dia de tosquear as ovelhas é uma festa, uma comelança, aquela coisa toda, aquele dinheiro todo rolando, e Davi com 400 soldados, ele precisava arranjar de comida para esse povo todo. Davi mandou 10 jovens lá em Nabal. Ô Nabal, nós sabemos que você vai, né, fazer um festão aí agora, muita festa e muitos pães, muito bolo, muita carne, muita coisa toda. O rei Davi viu se você, né, nós protegemos vocês, guardamos vocês, não mexemos com você, não pegamos nem uma ovelha para a gente comer, que a gente com fome, qualquer coisa, nós protegemos vocês. Será que vocês podem mandar alguma coisa para nós? Nabal virou para ele e falou assim: o quê? Para vocês? Quem é você? Quem é rei Davi? Estou nem aí para ele não. É para mim um cara que fugiu do negócio dele. Tchau para ele, vai plantar bananeira, catar coquinho e o que? Plantar batata. E quem mais que mandou? Mandou aqui tanto de coisa. Os meninos voltaram, falaram: rei, o cara mandou você catar coquinho. Davi fez o quê? Prepara 200 soldados aí, porque nós vamos lá agora. Nenhum homem vai ficar vivo nessa fazenda, só mulheres vão ficar vivas. Um funcionário que ouviu essa discussão, chegou para perto da esposa Abigail, chegou perto da esposa de Nabal, e falou assim: esposa, seu marido fez isso, e esse Davi protegeu a gente, esse Davi guardou a gente, essas coisas todas, e eu vou falar agora para você, ele vai voltar, e o negócio vai ficar ruim. Essa mulher botou a mão na cabeça, preparou um banquete, que vocês nem imaginam o tamanho do banquete, botou tudo em cima de mula, e aquela coisa errada, mais de 10 mulas, e subiu em direção ao morro, onde é que Davi estava. Ele encontrou com Davi, ela encontrou com Davi, a hora que ela encontrou com Davi, ela pulou do jumento, botou a cara no chão e pediu perdão. Ô Senhor, por favor, meu marido é assim, mas não faça isso, as pessoas que estão lá não têm culpa, essas coisas todas, está aqui, por favor, aceita os nossos negócios. Ele falou assim: mulher, você foi sábia, nós vamos receber e vamos poupar. E voltou, pegou a comida e foi embora. A mulher voltou, quando chegou em casa, vou abreviar a história, chegou em casa, ele estava bêbado, o marido estava bêbado. No dia seguinte, ele contou para o marido, falou: ó, ontem eu tive que dar comida para o rei, porque o rei veio com 200 soldados aqui para nos matar. Esse cara teve um ataque, e 10 dias depois ele morreu. A Bíblia diz que ele teve um ataque, é o que está escrito na Bíblia. Ataque é quando alguém ataca, e morreu. Alguém subiu correndo lá e falou o quê? Davi, sujeito lá, morreu, morte morrida mesmo. Davi falou assim: pois é, passou pelo portal errado, entrou na dimensão da morte. Agora volta lá e fala com a Abigail se ela quer casar comigo. Abigail se ajoelhou no chão e falou assim: fala com o rei que eu me caso com ele, e estou pronta para limpar o pé de todos os servos dele. Vou ser uma serva, vou ser uma escrava dele. Ele voltou e se tornou a mulher de Davi. A dimensão dela foi qual? Toda a riqueza de Nabal foi para onde? Ele era homem rico, foi para Abigail e Davi. Nabal foi para onde? Foi para onde, irmãos? Morreu. Então eu preciso te falar com você uma coisa, que tem portais, se você não agir direito, podem trazer morte física, morte espiritual. Amém, irmão? Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que abrir a nossa boca com sabedoria. Você tem que pedir a Deus sabedoria para abrir a boca. Cuidado com o que você fala.
Ele abriu a boca contra Davi, o ungido de Deus. Cuidado para abrir a boca contra o ungido de Deus. Amém, amém, irmão? Está em 1 Samuel 25. Você pode ler lá. Bom, acabei a primeira parte que eu falei com vocês. Agora eu quero finalizar a segunda parte dessa mensagem. Texto, Salmo 81, versículo 7. Aleluia. Ô Glaucia, um pastor amigo meu mandou um vídeo para você. Eu vi que ele mandou o vídeo para você. Lá na cidade do interior, chamado Formiga. Sabe o que ele falou comigo? Na hora do louvor, fica todo mundo dançando aqui na frente da igreja, que ele tem maior dificuldade de fazer o povo voltar e sentar de novo. Nós vamos tentar semana que vem. Todo mundo pulando e dançando, e a glória do Senhor manifestando. Não pode jogar a cadeira para cima, por favor. Mas vai ser aquela glória. Amém ou não amém, irmão? Você achou? Salmo 81, 7 diz assim: clamastes na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Aí vem a palavra: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, Israel, se me ouvistes. Meu irmão, você não acredita quantas vezes na Bíblia Deus está exortando a mim e a você a ouvi-lo. Ele fala assim: povo meu, se vocês tivessem me ouvido, me ouve. Se não ouviu até agora, a partir de agora em diante nós vamos ouvir, e vai ser diferente. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus resgatou o povo de Israel do Egito, e atravessou o Mar Vermelho, e os levou pelo deserto até o Monte Sinai, ele apareceu à nação como um fogo visível na montanha, e falou com uma voz de trovão. A experiência foi tão incrível, que subjugou os israelitas, que acabaram pedindo a Moisés que fosse até Deus e falasse pessoalmente em nome dele. Olha para você ver, o que aconteceu em Êxodo 20, quando Deus foi dar os 10 mandamentos. Deus se manifestou no monte, Deus se manifestou pela primeira vez no monte, e ele falou com voz de trovão. Ele falava, dizia aquele trovão, aquela corneta, e Moisés respondia daqui de baixo, e ele solta, e fogo subindo, e fumaça subindo, e o povo entrou em pânico, e falou: Moisés, não, vai lá você, conversa com ele, nós não queremos não, vai lá, porque era assim que o Senhor se manifestava no começo. Amém ou não amém? Então, o salmista descreveu essa cena com uma frase muito incomum. Ele disse: do esconderijo do lugar secreto, ou do esconderijo do lugar oculto, dos trovões, eu lhe respondi. Então existe um lugar que Deus responde a mim e a você. O salmista diz: lugar secreto ou oculto. Há um lugar específico que Deus fala com você constantemente. É um lugar que eu e você precisamos estar diariamente nesse lugar, para ouvi-lo com mais facilidade. Deus considerou a convocação do Monte Sinai como um encontro no lugar secreto com o seu povo, e os chamou à parte em uma montanha no deserto, para falar com eles e lhe dar mandamento. Deus chamou o povo pela primeira vez, e deu mandamentos para aquele povo. São os 10 mandamentos que você conhece. Deus sempre menciona que o lugar secreto é um lugar onde Ele nos responde e fala conosco. Vou repetir. Irmão, eu sei que é muita informação, mas deixa eu dizer uma coisa: pessoas ficam às vezes até 4 horas de relógio na faculdade, e recebem essas informações, e depois tem que passar nas provas. Então, ouva disso. É Murilo? Quer falar no meu lugar? Não, né? Cadê Murilo? Deus sempre menciona que o lugar secreto
é um lugar aonde Ele nos responde e fala conosco. Às vezes Ele até nos surpreende com a sua incrível voz de trovão. Não há nada mais glorioso em nossa vida do que ouvir sua voz. Deixa eu adiantar um pouquinho a pregação aqui. Irmão, o que é mais glorioso? É você falar com Deus ou Deus falar com você? É Deus te ouvir ou você ouvir Deus? Eu posso falar com Deus muitas horas e não acontecer nada. Ele pode falar uma palavrinha e o universo ser criado. Pode ou não pode? Ele diz assim: haja luz. Uau! Você já tentou falar haja luz? Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com o seu povo. Irmão, Deus deseja ter esse relacionamento com você. Amém? Amém? Um relacionamento em que ouvíssemos a sua voz e respondêssemos devidamente, fechando a porta do nosso lugar secreto, e assim poderíamos o quê? Isolar todas as vozes que nos distraem e sintonizar nosso coração com a única voz, a do Senhor. Deus deseja, irmão, olha para mim, acredita em mim, Deus quer muito se relacionar com você, senão Ele não tinha criado você à imagem e semelhança dEle. Ele criou você à imagem e semelhança dEle para se relacionar com você. Olha, se Deus não quisesse se relacionar com você, Ele não ia no jardim do Éden toda virada da tarde, Ele ia lá toda tarde se relacionar. Mas os nossos dias tem um lugar chamado lugar secreto. Lugar secreto é onde você fecha a porta. Lugar secreto é onde você desliga o celular. Lugar secreto é onde você bota a criança para dormir. Fala com a televisão desliga. Fala com o maridão, me dá meia hora, pode ser com a esposa. Amor, eu vou te ajudar, mas você segura meia hora aqui. Deixa eu ficar com o Senhor. Existe um lugar chamado lugar secreto, que você tem que ficar em silêncio, que você tem que ficar em silêncio, que você tem que ficar em silêncio total. Que é isso, pastor? Eu tenho que orar. Eu sei que você tem que orar. Já orou? Já louvou? Já adorou? Agora o quê? Silêncio total. Porque Deus quer falar com você. Porque Deus quer falar com você. Eu, quanto a mim, eu estou fazendo 2 cursos. Eu estou fazendo um curso de coaching. Eu estou fazendo também um intensivo de mentoria pastoral sobre os ensinamentos de Jesus. E fiquei impressionado com a frequência com que Jesus falava sobre a necessidade de ouvi-lo. Quando eu comecei a ver a mentoria, eu me assustei. Eu nunca tinha lido da forma que eu li, que eu estou lendo. O tanto que Jesus fala assim: me ouve, me ouve. Vou dar um exemplo para você aqui. Já falei esse ouvido, essa versão outra vez. Aquele que tem ouvidos, ouça. O tempo inteiro ele fala isso. Percebemos então que tudo no reino do Pai depende de ouvirmos ou não a palavra de Deus, sua voz, seu ensino, sua vontade. Isso é o que? Muito sério. Eu estou aqui conversando com você, Deus me levou, sabe aonde? Lá em Moisés, lá na sarça ardente, só ele e as ovelhinhas, ninguém para interromper. Aí ele falou assim: Moisés, vem para cá, tira o sapato dos seus pés e escuta o que eu vou falar. E fala com ele. Tem hora que Deus vai levar você para lugares sozinhos, que parecem solitários, mas Ele, na verdade, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Agora, se você está com a televisão ligada nessa hora, não estou falando que você não pode ligar a televisão.
Se você está com o som ligar, pastor, é louvor, mas qual a altura que você está usando o louvor? Será que precisa ser dessa altura? Você precisa ouvir o Senhor. Precisa ter um silêncio para você ouvir o Senhor. Irmão, aprende uma coisa: Deus pode falar no ouvido? Deus pode falar no ouvido. Ele usou mula, ele falou, uma mula falou. Mas ele quer falar aqui ou pela palavra de Deus. Amém? Posso continuar? Se você deixar o Espírito Santo, ele mostrará uma enorme verdade, de que o início até o fim da Bíblia, a palavra ouvir é a mais importante palavra das Escrituras Sagradas. Irmão, é audacioso da minha parte falar isso, mas eu vou falar uma coisa: é uma das coisas mais importantes que pode ter na Bíblia, é você ouvir a Deus. Porque o que adianta você ter um tanto de outras palavras importantes e você não ouvir a Deus sobre elas? Então, ouvir é a mais importante, ok? Amém ou não amém? Então, você estará apto para receber os mais ricos tesouros do reino dos céus. O mais importante tesouro do reino de Deus estão baseados na decisão de ouvir a Deus. Quando o Senhor nos revela esta verdade, você precisa começar a observar e a sublinhar cada ocorrência da palavra ouvir. Nosso modo de viver no reino precisa ser radicalmente realinhado, porque fomos despertados para o fato de que tudo muda quando ouvimos a direção de Deus. Passamos a agir conforme a vontade de Deus. Irmão, por favor, tudo muda quando eu começo a ouvir a vontade de Deus. As pessoas amam, apaixonam quando entra alguém aqui para entregar a revelação. As pessoas entram aqui para entregar revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas de onde essa pessoa recebeu essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria, essa revelação? Do Senhor. Aquilo que mais empolga você, aquilo que mais te tira do normal, é porque alguém se dispôs. Só que, meu querido, eu e você precisamos parar de ser preguiçosos, de querer que só alguém venha aqui e pregue palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, entrega revelação, profecias, não sei o que. Deus quer que você ouça Ele, que você seja o instrumento dEle, que você abra a sua boca e mude a vida das pessoas. Amém? Não amém, irmão? Aleluia. Eu tenho que adiantar aqui. Nada pode substituir a confiança e a autoridade proveniente de ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus precisa se tornar uma busca singular no nosso coração. A única busca que por si só satisfaz o grande anseio de qualquer coração. O próprio Cristo afirmou no Evangelho de João que só faz o que o Pai manda e só fala o que Ele ouve. Era o segredo de Jesus. Por que você acha que Jesus subia no monte, irmão? Quem lembra do Monte da Transfiguração? Quem lembra? Tem alguém que lembra do Monte da Transfiguração? 1, 2, 3, pouquíssimas pessoas. Pedro, João e Tiago subiram com Jesus para o monte. Quando eles chegaram lá em cima, quem que apareceu? Moisés e Elias, do lado dele. Aí os rapazes ficaram assim: Senhor, quer que façamos barracas para eles que estavam aí? A lei e os profetas apareceram ali para ele, Elias e Moisés. Aí a Bíblia diz que uma nuvem encobriu a eles, e uma voz saiu da nuvem. Quem lembra qual foi a voz que saiu da nuvem? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouve Jesus, ouve Jesus, ouve Jesus, ouve Jesus. Se nós começarmos a ouvir Jesus mais do que qualquer outra coisa, a nossa vida vai mudar.
Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, ela não pode não mudar no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro dia, mas ela vai mudar, porque você vai ouvir, vai obedecer e vai fazer. Ouvir é a palavra mais importante na Bíblia, porque ela te faz ouvir todas as outras. Amém ou não amém? Vou terminar. Agora, nem todas as coisas mudam quando eu falo com Deus, mas as coisas realmente mudam quando Deus fala conosco. Às vezes eu oro e nada acontece, mas quando Deus fala, meu filho, sai da frente, porque vai acontecer. Quando eu falo, nem sempre algo acontece, mas quando Deus fala, o universo passa a existir. Portanto, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a nossa agenda, mas em aguardar para ouvir a agenda dele. Eu quero pôr diante de Deus, eu quero que isso aconteça amanhã, eu quero que minha prova da semana que vem eu passe, e eu vou querer também o carro da semana que vem. Eu estou pondo a minha agenda para Deus. Eu acho melhor você calar e ouvir a agenda de Deus. Qual é a agenda do Senhor, Pai? Qual é a agenda do Senhor? Você glorificou, você adorou, você bendizeu, você pode ajoelhar, pôr o joelho entre as pernas, pode se sentar no silêncio total, porta fechada, lugar secreto. Senhor, qual é a tua agenda? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer? Às vezes, já contei para vocês sobre o biscoito. Quantos lembram do biscoito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muita gente lembrou do biscoito. Um homem pediu para ouvir: Senhor, eu quero ouvir uma palavra do Senhor. Deus falou com ele: biscoito. Uma palavra. Ele ouviu a Deus. Essa palavra fez um reboliço numa faculdade. Se você quer saber, você pode perguntar ao Juninho ali, que o Juninho te conta a história toda. Eu não quero de maneira nenhuma passar a impressão de que ouvir a voz de Deus é minha experiência diária no lugar secreto. Não é. Muitas das vezes eu saio com desejos não atendidos, mas Ele é soberano e sabe todas as coisas. Olha aqui, irmão, você não pode se frustrar se você não ouvir a palavra na mesma hora. Não pode achar que todas as vezes que você vai sentar naquele lugar para ouvir a Deus, que ele vai acontecer. Sabe por quê? Porque vai acontecer um dia. Olha para mim, por favor. Vai acontecer um dia, aquele dia que o céu vai se inclinar para você e Deus vai falar. Amém? Numa palavra direta ao seu coração. Ele sopra sobre partes das Escrituras e personaliza seu significado com uma precisão para as suas necessidades. Você vai estar lendo alguma coisa, você vai estar lendo isso, e Deus vai soprar sobre aquela Escritura. Aquela Escritura vai passar a ser personalizada para você, e através daquilo que você leu, Ele vai estar falando com você. Se prepare para isso. É por isso da necessidade de você ler a Bíblia todo dia. Amém ou não amém? Vamos terminar, irmão? Que glória, esse momento vale toda a busca, todos os dias anteriores. Precisamos perseverar em tempos de silêncio. Quanto tempo Ana ficou indo lá até o sacerdote Eli e nunca que tinha um filho? Mas o dia que ela inverteu umas coisas, falou: Senhor, e agora eu vou te ouvir. Aí Deus falou assim: é mesmo? Agora é para mim? Toma agora. Deus quer fazer isso na sua vida, irmão. O segredo da vida da igreja e o segredo da sua vida, olha aqui para mim, por gentileza, irmão, é a fé. É a fé. Se você não acreditar, nada vai acontecer. Amém? Vamos finalizar aqui. Os irmãos podem preparar a ceia.
Minha função no lugar secreto é ouvir tudo o que Deus possa querer dizer. Se Ele não falar com você, o seu tempo gasto em silêncio para ouvi-lo não será inútil nem em vão. Você não perderá nada, nem deixará de conectar-se. Você fez a sua parte, e isso é tão importante para você, que você se colocará na posição de ouvinte. Se Deus não falou com você, você vai ter a convicção plena: eu estive aqui, cumpri a minha parte e estava na posição de ouvinte. A hora que Deus, que é soberano, quiser falar comigo, Ele vai falar. Ele vai falar. Ele é soberano. Amém ou não amém? O louvor pode subir, por favor. A Bíblia diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, Deus quer que nós ouvimos a voz do Senhor. Irmão, eu quero que você fique de pé, para me falar a conclusão para você. A minha preocupação é que você saia aqui hoje Jesus falou a respeito de si mesmo. Ele disse: as minhas ovelhas. Quem sabe a outra palavra? As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, você é ovelha do Senhor. Se você é ovelha do Senhor, você é uma forte candidata, um forte candidato a ouvir a voz do Senhor. Nas mais diversas situações que você está passando na sua vida, Jesus disse: eu as conheço e elas me seguem. Por quê? Porque ouvem a minha voz. Você está seguindo a Jesus, você está ouvindo a voz de Jesus. Jesus, a partir de hoje, está de olho em você. Se você está com o seu coração disponível a ouvir a voz dEle, se você está procurando Ele no lugar secreto ou no lugar oculto, se a partir de hoje você vai desejar muito mais ouvi-lo do que falar. Eu posso e devo orar, posso e devo fazer petições, posso e devo louvar, mas eu preciso me trancar no lugar secreto e ficar em silêncio. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Irmão, não se assuste se as lágrimas começarem a descer pelos seus olhos. Não se assuste, porque será o próprio Deus falando com você. Diante do trono, de pé, Ele falará com você. Então, quando estamos posicionados para ouvi-lo, é muito comum sermos bombardeados com um pensamento sobre tudo que nós precisamos fazer. Irmão, eu me sentei para ouvir o Senhor, aí começa a vir tanto de coisa para me fazer. Eu vou te dar essa sugestão. Eu tenho essa sugestão, você pode pegar na minha mochila, está lá dentro da minha mochila. Eu tenho isso comigo há anos. Quando começa a vir, eu vou orar, eu vou pensar, eu vou meditar, começa a vir aqui tanto de informação, o que você vai fazer? Papel e caneta. Ah, tem que pagar a luz? Pagar a luz. Ah, não é apagar, né? É pagar. Eu não sei o que. Anota. Daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutos, tudo isso já saiu da sua cabeça. Você já sabe que está anotado. Você já vai voltar a ter a sua cabeça preocupado com Ele, preocupado com o Senhor. Amém? Você poderá tirar todos os pensamentos da cabeça e manter seu foco onde Deus deseja, sabendo que não se esquecerá desses detalhes posteriormente. Então eu tenho uma oração para fazer para você hoje. Eu tenho. A minha oração é que você se sinta encorajado a ouvir, a buscar a voz do Senhor como nunca antes, e que com o tempo
ela se tornará cada vez mais fácil de ouvir. Eu quero, sinceramente, crescer junto com você. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Só que você vai fazer uma oração em silêncio. Você vai falar com ele aí dentro assim: quero te conhecer mais e mais. Você está olhando para mim por quê? Se vocês não souberem cantar, eu vou chamar os diáconos, eles vão cantar isso. Não? Júnior não sabe tocar? Irmãos, Senhor, nós, durante tantos anos da nossa vida, não ouvimos nada semelhante a isso, Senhor. Nós ouvimos tantas coisas, Senhor, que temos que fazer batalha espiritual, e temos mesmo, que temos que fazer esse tipo de oração, aquele tipo de oração, de petição, e tantas outras coisas. Mas hoje, o dia de hoje, o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu para nos ensinar que o Senhor deseja que nós fiquemos no lugar secreto, no lugar oculto, escutando o Senhor. Porque a agenda do Senhor é muito mais importante do que a nossa agenda. Os planos que o Senhor tem para nós são muito maiores do que os planos que nós mesmos temos para nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos convence. Oh Deus, tira a inquietude do nosso coração. Senhor, nos ajuda a procurar realmente aquilo que Jesus ensinou. Fecha a porta e entra para o lugar secreto. E eu que ouço no secreto, falarei com você no secreto. No nome de Jesus, nós queremos te ouvir, Senhor. Nos faz sensível à tua voz, Senhor. Senhor, há tantas coisas que nós estamos precisando de resolver. Há tantos problemas, há tantas angústias, ansiedades, dúvidas, Senhor. Há tantas coisas que estão, Senhor, tão além da nossa capacidade. Mas que com uma palavra do Senhor, o Senhor pode mudar. Com uma palavra que o Senhor der, Senhor. Se o Senhor pegar uma porção da palavra e personalizar essa porção da palavra na nossa vida, Deus, nós vamos passar por portais que nós ainda nem imaginamos que vamos passar. Tem coisas que estão preparadas para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Nós nem sonhamos ainda. Sabe, se você não está contemplando, eu estou contemplando agora o Senhor sorrindo no trono, sorrindo para você, quando Ele pensa nas coisas que Ele ainda quer te conceder, nas coisas que Ele ainda vai te falar. São coisas grandes e ocultas, coisas grandes e ocultas, Senhor. Senhor, nós te louvamos por isso, Senhor. Nós vamos adorar o Senhor agora e vamos tomar a ceia, Senhor. Assim como o Senhor se manifestou até agora, se manifesta com mais poder. Fala, Senhor, por favor, hoje ainda, com algum desses irmãos, Senhor, ou com todos, no nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, nós oramos por esses elementos, Senhor.